Mari, você na sua coluna, na sua coluna de hoje, que está super completa, você fala aí sobre os irmãos Batista, né? Após a atuação nos Estados Unidos, Joesley vai para a Ásia com Lula. E aí você traz aqui um pouquinho da situação em relação aos irmãos Joesley e Batista, né, um dos mais relevantes aí, negociadores e tudo mais, e que está nos bastidores disso e que está acompanhando o presidente Lula na Ásia. E agora acabou de sair pelo jornal Folha de São Paulo uma informação dizendo que o Itamaraty colocou sigilo nos telegramas envolvendo a JBS e os irmãos Batistas nos Estados Unidos. A reportagem do jornal Folha de São Paulo diz que o Ministério das Relações Exteriores impôs um sigilo de 5 anos sobre 2 telegramas da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos envolvendo a JBS e os irmãos Joesley e Wesley Batista. Como foi revelado pela Folha de São Paulo em setembro, o empresário e dono da JBS teve um encontro com o presidente Trump para tratar de tarifas. E, na ocasião, ele argumentou que as diferenças comerciais entre Brasil e Estados Unidos poderiam ser resolvidas por meio de diálogo entre os dois governos. E tentou aí ajudar o governo brasileiro e tudo mais. Queria que você falasse para a gente o que você sabe da atuação dos irmãos Batista, e qual é a influência que eles têm neste momento nessa relação Brasil e Estados Unidos. Pois é, Fabiola, uma pena aí que o Itamaraty tenha colocado sigilo nesses telegramas, porque certamente ainda há mais a descobrir sobre essa atuação, mas pelo menos uma parte dela a gente conseguiu hackear por aqui, viu? Antes aí desse sigilo todo, a gente conseguiu descobrir não só que o Joesley de fato teve com Trump na Casa Branca, assim como teve também com uma série de republicanos muito importantes no Congresso aqui dos Estados Unidos, e isso ainda durante o julgamento de Jair Bolsonaro, como os diplomatas americanos com conhecimento do assunto nos disseram que foi essa conversa com o Joesley que teve um impacto muito importante na percepção de Donald Trump sobre o Brasil e sobre a necessidade de mudar de rota. E por que o Joesley foi tão importante? O Joesley foi muito importante porque ele também foi a conexão com o embaixador norte-americano, aquele enviado presidencial para missões especiais do Donald Trump, o Richard Grenell, de quem a gente falou extensamente em alguns programas sobre como ele fez uma série de 4 reuniões com autoridades brasileiras altamente sigilosas, uma parada de menos de 24 horas no Rio de Janeiro para se encontrar com o Mauro Vieira. Depois, enquanto a imprensa se concentrava na frente ali da residência do embaixador em Nova York, onde o Lula estava trabalhando o seu discurso para a ONU, ele se encontrava com o Celso Amorim para costurar o abraço que o Trump e o Lula dariam no dia seguinte, naquela terça-feira, dia 23, ali nos bastidores da ONU. No dia seguinte, dia 24, ele esteve de novo com o Mauro Vieira para negociar, dessa vez já o telefonema entre os dois presidentes, e o Grenell é próximo ao Joesley Batista e recebeu um telefonema, recebeu uma chamada de Joesley, dizendo a ele que o que estava acontecendo em relação ao tarifaço era muito ruim, tanto para empresários brasileiros quanto para empresários americanos, para a economia dos dois países. E o Grenell, que até então não aparecia na história, entrou de sola, hackeou a situação, falou com o Trump, com quem ele tem um canal abertíssimo, e mudou a rota da coisa, de modo que o Marco Rubio, o secretário de Estado, passou a ter que se comportar de outra maneira, porque o Trump foi convencido a agir de outra forma. E foi convencido pelo dinheiro, viu, Fabiola? Pelo dinheiro. Tanto que o que se espera agora é que, de fato, haja uma resolução em relação ao tarifaço muito em breve e que a relação comercial se normalize, talvez até melhore. Outra coisa serão as sanções às autoridades, viu, Fabiola? A coisa vai ser diferente nesse sentido. Mas voltando ao Joesley, ele foi questionado por alguns colegas, um colega especificamente do Platô BR, o Rodrigo Rangel, que está lá em Jacarta, encontrou com ele e perguntou justamente sobre a nossa reportagem do UOL, sobre o fato dele ter ligado para o Grenell e tentado desatar esse nó diplomático, e ele confirmou. Ele disse que foi isso mesmo, que na administração Trump tem muita gente que não gosta do Brasil, mas tem muita gente que ainda gosta e que deu para trabalhar com quem gosta, Fabiola. Isso foi o que ele disse.
Ô Josias, o que explica o Itamaraty colocar um sigilo a esse telegrama envolvendo a JBS nos Estados Unidos? A JBS tem autorização para fazer esse tipo de negociação em nome do Brasil? Como é que você vê a participação dos irmãos Batista nessa história? Esses irmãos Batista, Fabiola, são personagens controversos, né? Sobretudo o Joesley. Muitas vinculações políticas e são personagens de escândalo no Brasil, são corruptos confessos. A JIF confessou delinquência no âmbito da Lava Jato, numa ramificação da Lava Jato que não estava sob os cuidados do Sérgio Moro em Curitiba, foi investigado em Brasília. Ele confessou que recorreu à propina, gravou o Michel Temer no Palácio da Alvorada. Então, essa confissão da JIF resultou numa multa. Eles agora estão negociando para ver se conseguem reduzir a multa. Está sendo recalculada, porque o Supremo autorizou o recálculo, né? Então, o personagem é controverso. Neste caso específico do tarifaço dos Estados Unidos, eles favoreceram a negociação. Eles, de fato, tiveram uma interferência no processo que azeitou essa negociação, que agora vai resultar no encontro presencial do Lula com o Trump no domingo na Ásia, na Malásia. Ele foi o maior, a JIF foi a empresa, tem negócios nos Estados Unidos, estão instalados lá e doaram a maior quantia para a organização daquela festa da posse do Donald Trump. E o Trump se impressionou com o Joesley, porque ele fez chegar ao Trump, como a Mari explica, que a JIF está investindo, e o Trump gosta de empresa que investe nos Estados Unidos. Então, ele tem lá um portfólio de investimentos nos Estados Unidos, são doadores expressivos do Trump, ajudaram a organizar a festa do Trump e chegaram à Casa Branca, né? Então, eles estão do lado positivo. Agora, como eles tiveram essa participação nos bastidores da negociação, e essa negociação teve um canal diplomático oficial, e sabemos todos que também empresários brasileiros e, sobretudo, empresários americanos também fizeram pressão para que o governo americano desse ouvidos, parasse de ouvir a facção bolsonarista, representada nos Estados Unidos pelo Eduardo Bolsonaro, e começasse a dar ouvidos à diplomacia brasileira, que tinha muito a dizer, não fazia nenhum nexo esse tarifaço imposto contra o Brasil pela Casa Branca. Então, o governo agora decidiu impor sigilo, sobretudo às comunicações da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos com o Itamaraty em Brasília. Houve um pedido formal do jornal O Globo para que essas comunicações fossem divulgadas, e eles divulgaram uma apenas, que não trazia nenhuma informação comprometedora, e resolveram decretar sigilo de 5 anos sobre essas comunicações. O governo Lula tem abusado, Fabiola, do sigilo. Existe toda uma legislação que regula isso, e essa legislação prevê que, quando o segredo pode eventualmente comprometer o interesse nacional ou comprometer a privacidade de personagens, o sigilo é justificável. Aqui não há uma justificativa plausível para a decretação desse sigilo. Agora, muito provavelmente, devem ter ali algumas informações comprometedoras, porque o Itamaraty decretou o sigilo de 5 anos. Antigamente se decretava de 100 anos, agora são 5 anos, atenuaram o sigilo. Agora, deviam divulgar, Fabiola, porque não faz muito nexo. Por que decretar sigilo, né? Agora, obviamente, se optaram pelo sigilo, é porque tem ali alguma informação que pode comprometer esse processo de negociação, que está, como dissemos há pouco, no início, né? Mal começou a negociação diplomática entre o Brasil e o governo Trump. Então, presumivelmente, o Itamaraty considerou que, se divulgasse essa troca de comunicação diplomática, poderia comprometer
a negociação recém-inaugurada, Fabiola.